Bom, eu estou com uma nova ideia para minha revisão e para minha é, para mim poder escutar depois, eu gravar, às vezes pontuando coisas importantes ou somente a leitura é, dos diversos códigos necessários para a área, né, para carreiras policiais. Vamos começar então pelo principal deles, que é o Código Penal, Decreto-Lei número 2848, 7 de dezembro de 1940. É, Vamos começar pela parte geral. Título 1 da aplicação da lei penal. Anterioridade da lei. Esse aqui é simplesmente é, o basilar do Código Penal. Evita perseguição, evita é, sanções desnecessárias, né? Evitam preconceitos, evitam várias coisas. Pois só pode ser definido crime se estiver definido em lei. Só pode ser considerado crime se estiver definido em lei. É claro, é escrito de outra maneira, mas para isso, lembre-se sempre disso. Artigo 1. Não há crime se a lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Certo? Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de se considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória, que é a famosa abolitio criminis, né? Depois que é, fato posterior deixa de considerar infração um crime, cessa a virtude dela a execução e os efeitos penais, porém os efeitos civis continuam, né? Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada julgada, né? É a retroatividade da lei penal mais benéfica. Lei excepcional temporária. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração cessar das circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. A famosa lei da Copa, né? Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Famoso luta aqui, né? Vamos começar com o tempo do crime, teoria da atividade. E luta, né, em questão do lugar do crime, é a teoria da ubiquidade. A teoria da atividade é o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Aplica-se a lei brasileira, ó, territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como aeronaves e as embarcações brasileiras, mercante ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo espaço aéreo correspondente, e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime, é como eu falei, teoria da ubiquidade adotada. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes. Ó, que é importante. O artigo 7º fala sobre extraterritorialidade, que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do DF, do Estado, do território e do município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação, instituída pelo poder público. Contra a ADM pública por quem está a seu serviço. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiros, praticado em aeronave ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1,
O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. No caso do inciso 2, a lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país que foi praticado, estar o crime incluído aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro e não ter aí cumprido a pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Não foi pedido ou negada a extradição, houve a requisição do ministro da Justiça, né? Parágrafo 3º. Pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para. Ou seja, eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode sim ser homologada no Brasil. Ou seja, ela pode ser homologada no Brasil. Não tem, eu esqueci um sinônimo de homologada, mas ela sim pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, restituições e outros efeitos civis e sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende, para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido de parte interessada, para os efeitos da existência de tratado de extradição com um país cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Contagem de prazo. O dia do começo inclui-se no computo do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos do calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dias, e na pena de multa as frações de cruzeiros. As regras gerais desse código aplicam-se às frações. Artigo 12. Legislação especial. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei, se esta não o dispuser de modo diverso. Então aqui foi todo o título 1. Título 2 do crime. Aqui é bem interessante, é bem importante. A gente está ouvindo, revisando, relendo, entendendo e interpretando. O interessante, Flávio, é você sempre colocar isso em um caso real. Sempre imagine um caso real, que é muito mais fácil de memorizar. Relação de causalidade. O resultado que depende da existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então lá, resultado que depende da existência do crime. Somente é imputado a quem lhe deu causa, considera-se causa, ação ou omissão a qual o resultado não teria ocorrido. Por exemplo, o homicídio. O resultado que depende do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Então ele só é imputado a quem lhe deu causa. Mas não é só um causador. Existem crimes com um ou mais causadores, né? Considera-se causa, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. A ação, no caso de homicídio, o próprio homicídio, o verbo matar, e omissão em casos omissos, como por exemplo, uma mãe que tinha a obrigação de cuidar do filho e por descuido o filho cai numa vala e morre pela queda, né? Então aí é a omissão dela. Superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu os resultados. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de pedir o resultado, ou com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Vamos lá, vamos falar de cada caso aqui, né? Que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então,
tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, né? Por exemplo, os pais, né? Um tutor, um professor, né? Todos esses. Ou qualquer um que tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumir a responsabilidade de impedir o resultado, ou seja, alguém que assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, não consigo pensar em um exemplo aqui agora. Essa ação, omitir-se depois de fazer isso, será relevante, né, para o omitente. Quando ele assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, depois se omitiu. E, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Ou seja, a pessoa tá ali, cavucando um poço fundo, né? Eu não estou muito bom de exemplo, mas vamos lá. A pessoa está abrindo um espaço grande no terreno, bem fundo, onde ela sai com uma escada, né? Um espaço bem fundo, vamos colocar aí de pelo menos aí uns 15 metros. Sei que não é muito comum, mas vamos lá. É o que eu estou tendo agora. E ele sai sem proteger aquela área, sabe que uma área ali perto de uma escola, sabe que é uma área ali que pode eventualmente passar crianças. Passa um garoto empinando uma pipa e cai no buraco. Aí me pegou. Eu não sei se nesse caso em si seria o comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Pois ele tá fazendo, né? O garoto ali. Tá, vamos colocar a omissão dele de não sinalizar, né? E por ser uma terra escura, né? Próximo a árvores, era difícil ver. Né? É um exemplo bem específico, mas no direito penal tudo é individualizado, tudo é especificado. Entendeu? Então essa pessoa, assim, a omissão dela de não colocar placas, de não cuidar do ambiente, de não cercar o ambiente, isso sim é uma omissão e sim será relevante, né, na questão penalmente falando. Disse o crime consumado. Consumado, quando eles reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. Tentado, quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, a tentativa o cara tentou praticar o crime, iniciou a fase, a tentativa, né? Iniciou ali esqueci a palavra, gente, estamos indo. Mas por vontade alheia dele, não deu certo. Por exemplo, o cara que vai lá, descarrega uma arma em outro cidadão e acerta ele em vários disparos, em vários locais. Né? Acerta no ombro, no braço, na perna, uma na barriga, mas não atinge nenhum órgão vital. Ele é salvo e ele atira, vai embora. Ele é salvo, né, pelos médicos ali que chegam, conseguem salvar a vida daquela pessoa. Esse crime foi tentado, pois ele não chegou no o resultado, que era o quê? Matar, ele não conseguiu chegar, mas ele tentou. Todos os meios que ele planejou na execução foram aplicados. Só que, por ineficácia ali do, do meio, não se consumou por circunstâncias alheias dele. Ele tentou, descarregou um pente, foi embora correndo depois, mas não conseguiu, né, atingir o objetivo dele naquela situação que era cometer um homicídio. Pena de tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução impede que o resultado se produza, só responderá pelos atos já praticados. O que é aqui?
o agente que ele planejou tudo, já está em ocorrência, vamos lá, ele planejou colocar veneno no copo de alguém para a pessoa poder ingerir. E nessa situação, quando a pessoa está conversando com ele, né, ele se arrepende e a pessoa está começando a beber o veneno. E nessa hora bate um arrependimento, ele impede, mas a pessoa ingeriu um pouco. Nessa ocasião, ele vai lá, ele leva a pessoa no hospital, ele explica o que aconteceu e tudo mais. Nessa situação, o agente ele desistiu de prosseguir na execução e tentou impedir o resultado que se produza. Conseguiu. Só responde pelos atos já praticados, que é o que? A tentativa, né, de envenenamento. Arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído à coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Artigo 17. Crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. É o famoso o cara que vai com uma arma de brinquedo e, né, ele vai assassinar alguém com uma arma de brinquedo. Se for uma arma pesada e for feita de aço, essa é uma dúvida que eu tenho que eu vou buscar a resposta, né? Se ela for uma arma de aço e ele até tenta ali atirar, mas é claro, é ineficácia absoluta, ele não vai conseguir atirar. Mas se ele usar aquilo para, após isso, agredir a vítima com aquele instrumento, é claro que ele pode machucar, gerar uma lesão corporal e até mesmo resultado morte, né? Então, mas nesse caso, eu acredito que não seria nem citado a tentativa dele de atirar. Pode ser o seguinte, ele comprou a arma com o rapaz, ele não entende muito, o rapaz explicou, falou como seria a situação, e aí ele só confia que a arma está municiada, e chega lá na hora e ele começa a clicar, não mata, depois sai correndo, né? Não entende o que aconteceu. Tinha dado a voz de que ia fazer aquilo, né? Ameaçado. Mas, por ineficácia absoluta do meio, era uma arma de brinquedo, ele não conseguiu atirar. Nessa situação, é um famoso crime impossível. Então, vamos lá. É impossível consumar-se o crime. Artigo 18. Disse o crime. Crime doloso. Parágrafo primeiro. Quando o agente quis o resultado, assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo nos casos impressa a lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado de forma dolosamente. Agravação pelo resultado. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Erro sobre elementos do tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo previsto em lei. Discriminantes putativas. Parágrafo primeiro. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe a situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa. Parágrafo terceiro. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições de qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitar, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3.
Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência dele estudo do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou agir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem, não manifestamente legal do superior hierárquico, só é punível o autor da coação da ordem. Exclusão da licitude. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento legal, cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Excesso punível. Parágrafo único. O agente que, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica fato para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio à lei, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício de direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou o risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. Então terminamos aqui o título 2. O título 3 vou deixar para um próximo vídeo. Eu não sei como ficou, não sei como ficou legal, se os meus comentários ficou bom. Muita coisa eu ainda não fixei completamente na mente. Muita coisa eu estou em processo, mas vamos para cima.